Boa noite com Jesus. Amém. Vamos cair de pé. O verso 37, somente, no Salmo 37. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. O homem sincero considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Mais uma vez, ó Pai, nós chegamos aqui neste lugar com o intuito de adorarmos a Ti, dedicarmos louvor ao que já foi feito, e agora ouvirmos a Tua palavra, através da qual nós vamos nos aproximar mais da fé perfeita, tomarmos maior conhecimento daquilo que realmente possuímos. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha fazer a Tua palavra ficar viva em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos. Agora, o homem sincero, na linguagem de Davi, vale a gente voltar a lembrar o que é sincero. Sinceridade é franqueza, é lealdade, é lisura, é boa fé. O homem sincero é aquele sem mistura, sem malícia, puro, que se expressa sem artifício, sem intenção de enganar, franco, leal, verdadeiro, autêntico, puro, novamente, né? Amizade sincera é aquela que, aliás, amizade sincera, e ele tem também arrependimento sincero. É cordial, afetuoso, sem disfarce, é de boa fé, sem impostura ou malícia. Agora ele diz: nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Isso quer dizer que aquele que não é sincero, o futuro será de paz? Não, né? De quê? Ruína, aflição, expectação, né? Agora nós vamos continuar, se possível, é claro, com uma outra conclusão, aquela mensagem de domingo à noite, que eu quero fazer mais a título de palestra, né? E vamos começar aí pela mensagem Shalom, parágrafo 37. Melhor, 67. Shalom, que quer dizer paz. Agora, há poucos meses atrás, eu preguei numa série de reuniões no tabernáculo sobre as 7 eras da igreja. Você talvez, todos já ouviram. E quando eu terminei de desenhar no quadro negro as 7 eras da igreja, como que a luz entrou e como que a luz foi embora. Essa luz sempre o acompanhou, não é? E eu acho que vocês têm aquilo, talvez aqui em algum lugar. Mas está no nosso meio, de qualquer maneira nós sabemos. E a coisa estranha, no último dia, quando a última era da igreja foi desenhada, esta grande coluna de fogo, a qual está em nosso meio, desceu no meio de centenas de pessoas e se foi afastando para a parede detrás do tabernáculo.
E lá diante dessas centenas desenhou essas 7 eras, escurecendo e clareando, exatamente da maneira que eu tinha desenhado no quadro, misteriosamente. Então aí nós temos um quadro vindicado por Deus, pela coluna de fogo, pelo Espírito Santo. É um quadro vindicado. Isso aí não falha, não tem como falhar. E a própria história confirma isso. Porque a mensagem é composta de escritura, história e revelação. Que os demais não têm. Pode ter a escritura e a história, mas tem a interpretação, que mata. Aí é onde a letra mata, ao invés de ter a revelação. Agora, baseados nisso, nós podemos prosseguir avaliando o que nós temos. O grande valor que nós temos no nosso conhecimento, em nossas almas. Isso aí é aquilo, exatamente aquilo que Jesus disse que o ladrão não pode roubar, que a traça não pode roer. Se um homem se educa, aprende matemática, português, línguas, de modo geral, inglês, francês, vira um poliglota, ninguém pode tirar aquilo dele, a menos que ele sofra um dano cerebral. Mas não tem ladrão que possa roubar aquilo dele. Porque ele tem aquilo. Ficou lá dentro da sua massa cinzenta e não pode sair, nem ele mesmo pode tirar. Assim é esse conhecimento. Por isso, é tolo aquele que não dá valor no que tem. Aqui o Salmo, parece que é Salmo 49. Final do Salmo 49. Diz: o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Isso por quê? Agora, vamos avaliar o que nós temos. Nós temos uma mensagem vindicada pelo Espírito Santo. Agora, outro dia nós tivemos o evento da história da igreja na Bíblia. A lua representa a igreja. Faz parte, isso aqui ele continua no assunto sobre o zodíaco, né? A lua representa a igreja e o sol representa a Cristo. Pois encontramos isso em Apocalipse capítulo 12. A mulher, a qual era a igreja, ela foi encontrada com a lua sob os seus pés e o sol em sua cabeça, 12 estrelas em sua coroa, que é a velha lei judaica ortodoxa, estava sob os seus pés. Ela havia atravessado aquilo para a luz do sol. As 12 estrelas são os 12 apóstolos que nos trouxeram as mensagens, agora sob o Espírito Santo. Agora encontramos que a lua está nos céus para refletir a luz do sol na ausência do sol. É entendido? Ela só reflete a luz do sol na ausência do sol. Porque o sol está simplesmente nesta hora do outro lado da terra. E a lua estando deste lado, pela longitude, o sol reflete nela. Não está na terra, direto. Mas, então é uma luz indireta, né? Então, na ausência do sol, a lua reflete a sua luz. Ela nos dá a luz para nos ajeitarmos. Mas isso continua, não importa o
contanto que isso reflita. O quanto a lua esteja bela, clara, isto ainda permanece a não ser a luz perfeita. Ela tem a luz. Não, ela não tem luz própria. Ela não tem luz em si mesma, própria. Ela reflete a luz do sol, e por se tratar de um reflexo apenas, essa luz não é perfeita. Agora, ele está falando exatamente da igreja. Por que não é perfeita? Porque é um reflexo. Ela não é uma luz própria. A lua não pode dizer, eu tenho luz. Eu emito luz. E o sol brilha contra a lua. E a lua reflete a sua luz na ausência do sol. Mas quando o sol nasce, não necessita mais da lua. E hoje a igreja está refletindo a luz do Filho de Deus que está ausente. A igreja é um reflexo da luz. Veja, eu anotei aqui, a lua, como a terra, não tem luz própria. Isso quer dizer, se você for viajar para a lua, estar lá na lua, quando o sol se esconder para a lua, para aquele lado, aquela banda da lua que você está, a terra vai refletir. Você vai ver a terra brilhando, o brilho da terra. E com maior densidade, porque é uma luz mercúrio, com maior densidade por causa dos minérios e coisas assim, as matas, não é? Mas ela continua não tendo luz própria. A terra, como a lua, não ilumina a si própria. Isso é que o profeta quer mostrar para a igreja, porque quando não o liberalismo, sim, aquele fanatismo de exigir da igreja uma luz como aquela realmente de Jesus Cristo. Ora, Jesus disse, um pouco e o mundo não me verá mais, ainda vós me vereis, pois eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim da era. As obras que eu faço, luzes que ele manifesta, e não há nenhuma luz a não ser através da palavra de Deus. Aquele sol é a palavra de Deus. No princípio Deus disse, haja luz. E quando a palavra de Deus é manifestada, quando a palavra de Deus foi manifestada, lá houve luz. Primeiro, Deus falou isto. O que seria se isto não manifestasse? Então isto não era luz ainda. Mas quando ele falou isto, então isto foi manifestado, vindicado, sua palavra foi vindicada, a luz veio à existência. Vamos ver aqui o parágrafo 110. Parágrafo 110. Da mesma mensagem, Shalom. Deixa eu ver aqui. Mas o eleito e a luz agora, tenho falado sobre o escuro. E eu já gastei a metade do meu tempo, 11h30. Agora vamos voltar a isso. Densa escuridão está sobre as pessoas. Agora, e a luz? Afinal,
O que realmente o homem tem? O que ele tem de natural mesmo é trevas, escuridão. O que ele tem, que ele pode dizer que realmente ilumina, não é dele, é de Deus. Então é uma densa escuridão sobre as pessoas. Agora é a luz. Ele disse que densa escuridão estaria sobre as pessoas, mas haveria luz. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Já vem a tua luz, quer dizer, ela é tua. Mas não é própria. Essa roupa é minha, mas ela não é própria do meu corpo. Como pode haver escuridão e luz? Tem que ser separado. E a única coisa que separa isto, a palavra manifesta, separa. Ela leva isto para o outro lado. Aqui está a escuridão sobre a terra, mas quando a manifestada palavra de Deus, o sol, o qual foi chamado à existência através da palavra, mostra a si mesmo, as trevas correm para o outro lado. E isto é o que está tomando lugar agora. A escuridão está separando-se da luz. Agora, para a igreja eleita, nesta hora escura, que nós poderíamos ficar nisto por horas, mas eu penso que já disse o suficiente até que você entenda o que significa a Escritura quando eu disse densa escuridão sobre este povo. Agora, eu quero lembrar com os irmãos da passagem bíblica que alimenta, que nutre a palestra nesta hora, lá na saída no Egito. Vocês se lembram que aquela coluna de fogo acompanhou Israel. E o que ela fazia? Ela fazia uma separação entre Israel e o Egito, e os egípcios. Isso quer dizer, ela escurecia, a Bíblia diz que ela escurecia para os egípcios e iluminava para Israel. Ora, isso significa que aquela luz era de Israel, não era de todo mundo, não era dos egípcios. E o Egito, aqui nesse caso, representa o sistema denominacional. O que um crente da mensagem tem que valorizar mais hoje? O que ele tem por ser mais agradecido? É exatamente isto. Ele é carne, ele é sangue, ele está sujeito às mesmas paixões que os demais. Dentro de Israel havia as mulheres mais rebeldes, os homens mais rebeldes, não estavam dentro do Egito. Eles estavam obedecendo um sistema coletivamente, e não se conta que dentro do Egito levantou um Abirão, um Coré, um tipo como esse, contra Faraó. Mas dentro de Israel levantou. Mas a luz era dele. A luz da hora é dos eleitos. Agora, eu não posso dizer, como o profeta disse, que há grupos, ele disse isso, é pesado, mas ele disse, há grupos que saem das denominações e que vêm para a mensagem, mas eles se tornam piores do que as denominações. Maledicentes, murmuradores, queixosos, mexeriqueiros, fuxiqueiros. Tudo aquilo que Paulo condenou
e que estava dentro da sua igreja em Corinto. Porque as cartas de Paulo não são para o mundo, são para a igreja. A carta aos Gálatas, capítulo 5, toda aquela carta, todas essas cartas foram escritas às igrejas. A igreja que está em tal lugar, a igreja que está em tal lugar. Não foi escrita para o mundo. Paulo não publicou suas cartas e mandou imprimi-las e saiu distribuindo de avião por cima da cidade. Elas foram endereçadas à igreja. São Pedro escreveu para a igreja. São João escreveu para a igreja. Agora, exortando as mulheres, exortando os homens, mostrando que lá dentro tinha tanta coisa. Paulo chega a fazer menção do que realmente aconteceu lá, com o povo que estava sob a mesma nuvem e que beberam da mesma água. Estavam na mesma mensagem. Veja, 1 Coríntios capítulo 10, não é? Penso que sim. Vejamos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Por isso eu digo, irmãos, olha, irmão, se você está lutando até aqui, manquejando, bate com a cabeça ali, bate com a cabeça lá. Hoje até estava contando isso para o irmão Luiz e rimos ali no escritório. É que tinha um senhor batendo com a cabeça na parede, né? Na rua ali. Batia com a cabeça na parede fortemente. Bateu, depois seguiu. Então, um psiquiatra viu aquilo e se incomodou com aquilo. O acompanhou e disse: moço, para aí, por favor, para aí. Como é que é o seu nome? Que dia que você nasceu? Ele foi respondendo: dia tal, dia, coisa tal. Mas eu vejo que o senhor é um homem normal. E por que o senhor estava batendo com a cabeça na parede? Ele disse assim: é porque quando a gente para é tão bom. É tão bom quando a gente para de bater a cabeça na parede. Então é tão bom. Quando a gente para de bater com a cabeça na parede, dá um descanso, né? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram prostrados nos desertos. E outra coisa, ó, e essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, de idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. E aí ele prossegue, exortando a igreja que até embriagar na hora da ceia se embriagava. Você continuaria numa igreja como aquela de Paulo? Ficaria não? Isso que eu digo. Temos que dar graças a Deus, se é batendo com a cabeça na parede, se é tropeçando aqui, tropeçando acolá, mas estamos aí, porque não prostramos no deserto.
estamos aí? Esperando naquela condição que Abraão esperou. O que realmente Abraão tinha para ter o filho? Ele não tinha nada, ele tinha a promessa. Quer dizer, ele tinha tudo, mas como homem ele não tinha nada. O que tinha? Sara, de próprio. Enquanto nova não tinha possibilidade de ter o filho. Agora, depois de velha, ela tinha alguma propriedade? Alguma condição própria? É dessa forma que a igreja vai, porque a igreja laodiceana tem ouro e tem prata. É rica, é abastada. Mas é nua, é cega, é desgraçada, é pobre, é miserável. Não tem a mensagem da hora. Quem não tem a mensagem da hora é pobre, é miserável, é desgraçado. Agora aqui, nesse parágrafo 110, o profeta está mostrando que nós temos a luz. Justamente na hora da escuridão, e ele disse, essas duas coisas não caminham juntas. Ou tem luz, ou está na escuridão. Ou pode ver, ou não pode ver, ou está cego. É aquilo que Simeão tinha, um velhinho, já cansado, caduco. Quando ele viu aquela jovem mulher entrando no templo, com um bebezinho envolto em biras, e aquelas coisas de manjedoura, ele caminhou, parece que posso ver assim, imaginando, com aquelas pernas abertas, não é? Já tentando se equilibrar, e pediu o menino. Ela, naturalmente, entregou, não sei com que, uma mãe como entrega um bebê para um ancião. Vocês que são mães devem saber. E ele levantou a criança e disse, com seus olhos também levantados, despede agora o teu servo em paz. Em paz. Isso quer dizer, eu fui sincero na minha vida, na minha fé. Porque meus olhos viram a tua salvação. Isso quer dizer, viram a luz que raiou. Nessas horas de trevas. Coisa que o teólogo, o doutor, o reverendo, o papa, o sumo pontífice de então jamais pôde fazer. Porque eles não podem ver a mensagem da hora. Eles sabem que esta luz aqui é sobrenatural. Está provado pelo FBI nos Estados Unidos. Está lá na exposição de arte religiosas, lá de Washington, da capital dos Estados Unidos, como a única foto sobrenatural. Aquilo ali eu tenho a revista Life aí. Isso aí foi retirado da revista Life, de observatórios científicos dos Estados Unidos. Essas nuvens. Mas pode lhes enxergar isso nos narizes. Está tão cheio de teologia, de credos e de dogmas, que eles não podem ver as escrituras se cumprindo. Suas vistas estão ofuscadas.
Mas há uma pessoa mais rica, mais bem-aventurada do que aquela que pode ver essas coisas agora? Olha, vocês querem saber de uma coisa? Não havia uma mulher, senão, bem entendido, senão aquelas que alcançaram a mesma graça, mais bem-aventurada dentro de Jerusalém do que Maria Madalena. Esse é o grande paradoxo. Isso quer dizer, você ora, Senhor, alimenta a igreja, alimenta as irmãs, os irmãos para o dia a dia. Não havia ninguém mais bem-aventurado. Era a primeira dama da cidade. Onde está ela nesta hora? Ela está na chama do inferno. E onde está Maria Madalena? O renegado que não pode ser esquecido nunca lá no Calvário, porque no Calvário não se encontra só Jesus, encontra eu também, encontra-se você também, encontra-se o ladrão, dizendo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele viu, a luz brilhou, e mostrou que ali, moribundo, com seus ossos, podendo ser contados, estava um rei, dono de um paraíso, dono de um reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Goiânia tem mais de 1 milhão de habitantes. Se aqui temos 700 pessoas, 600 pessoas, isso representa o quê? Qual é a porcentagem? 0,6? 0,6%. Onde está Goiânia nesta hora? E assim mesmo diz, que maravilha, que bênção a igreja de Goiânia. 600 pessoas num culto de quarta-feira. Seiscentas pessoas num culto de quarta-feira. 500 pessoas num culto de segunda-feira, reunião de oração. Mas que bênção! Nesta hora, a igreja da Globo deve ter no mínimo 100 milhões de fiéis prostrados no seu altar da novela. Novela das 7, novela das 8, novela de sei mais de que hora. A igrejinha da Globo está do extremo sul ao extremo norte, nos bairros e favelas, levando luz, padronizando a maneira de se vestir, de fumar, de beber, de prostituir, levando trevas, escuridão, baixou sobre o povo. Mas a coisa vai caminhando somente para isso. Gente, para que essa análise? É só para você ser mais agradecida apenas. Ser mais agradecido, como Paulo diz. Sede agradecidos. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, dando sempre graças a Deus. Em tudo dai graças.
Você poderia estar assistindo o culto da Globo esta hora. Não passa de um monte de carniça, uns urubus assentados em cima, comendo. Mas você está comendo comida de águia. A carne fresca do dia, essa luz quem trouxe. E a nuvem que escurecia para os egípcios, iluminava para Israel. Mesmo tendo Abirão, Coré, Datã, Balaão lá dentro, mas ela iluminava. Se sofrem os justos pelos pecadores, também os pecadores são abençoados por causa dos justos. É tanto assim que o mundo ainda não pegou fogo por causa dessa igrejinha. Essa igrejinha, não é só de Goiânia, que eu falo igrejinha, é a igreja noiva em toda a terra. Deus não botou fogo nessa terra ainda, como fez com Sodoma e Gomorra, porque ela ainda está aqui. Mas sim que ele tirá-la, isso vai cair na grande tribulação. Culminando com o terceiro batismo dela. O primeiro foi água, o segundo foi sangue, o terceiro é fogo. Essa luz mostra essas coisas. Não sou eu quem estou dizendo. Aqui está. Segunda Pedro, né? Capítulo 3. Sabendo isto, primeiro isto, versículo 3 em diante, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Cadê? Prometeu, não veio até hoje. Que desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Eles voluntariamente, diz São Pedro, ignoram isto, voluntariamente, que a palavra de Deus já desde a antiguidade existiram nos céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas o céu, cosmos, e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ora, Simeão sabia, ele sabia perfeitamente, pelo Espírito Santo, que aquele bebê era ele, era o Messias. A Bíblia diz porque ele tinha sido avisado pelo Espírito Santo. A mensagem da chegada do Filho é um aviso do Espírito Santo. É isso aqui exatamente que Paulo disse na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vejamos, verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Muita gente pensa que a vinda do Senhor é assim. A rede de televisão do mundo todo vai focalizar para cima, ele aparecendo lá, formando aquele espetáculo público. Não. A primeira vinda começou lá com João Batista, o precursor. Ele comeu, ele nasceu, ele comeu, ele cresceu, ele brincou como criança.
por muito tempo. Ele exerceu seu ministério mesmo depois de 30 anos de idade. Quando ele começou o ministério dele, ele já parecia ter 50 anos, com 30 anos apenas. É um curso, tem um curso. A segunda vinda teria um curso. E esse curso, é claro, começou com o precursor. O alarido é uma mensagem, é uma mensagem. Deus é tão bom. É um aviso. É Ele. Tum. Ligou o rádio lá. Ouviu a voz. Quantos milhares de testemunhos eu recebi sobre isso. Entre tantas mensagens do rádio, quando liguei o rádio, aquilo foi no meu coração. Tum. É essa. E ali acabou o assunto. Não vai ser espetáculo público. É rápido. É escondido do mundo. Não tenha dúvida disso. Como está escondido. Jesus estava passando entre eles e estava escondido. Entrava e saía, ele disse ele mesmo, ele falou, mas eu fiz tantas obras no vosso meio. Estava escondido. Um diretor do jornal Batista estava almoçando com o irmão Branham, com o profeta, e naquele dia que ele estava almoçando com o profeta de Deus, para esta era, o seu jornal estava publicando em manchete: precisamos de um profeta para retornar. E ele almoçando com o profeta. Eles clamando pelo Messias e o Messias lá no meio deles. A coisa que os judeus mais almejavam é o Messias. Eles sabem que o Messias não quer dizer segunda pessoa. Significa Emanuel, Deus conosco. E que restaurará o reino, o trono de Davi. Tem um muro da lamentação até hoje, inclusive para tirar a abominação, a assolação do lugar que deve estar, a mesquita que está no lugar do grande templo, significando a mulher fora do seu lugar, abominação e assolação que está assolando a terra, a mulher fora do lugar dela, no lugar em que ela não deve estar. E quando isso acontecesse, seria então a hora. Jesus disse: quando isso acontecer. Mas o Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. A trombeta vai chamava os judeus para a festa. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 3, Deus é completo assim. Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Você está precisando de um consolo? Sim, eu vim no culto, eu saí de casa abatido. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, vamos ver só mais um tempinho aqui, ó.
Para que pressa? Eu gostei tanto disso aqui. É sobre o futuro, mas é um pouco longo, não vai dar. Não vai dar. É custoso, a gente tem que respeitar o tempo. Eu vou saltar aqui, porque ficaria nessa mensagem meio shalom, parágrafo 144 até o 157, depois iria até o 162. Não dá. Deixa eu passar então para o sexto selo, a partir do parágrafo 50. É muito conhecido, é o caso da prima órfã. E você sabe então que aquele rapaz lá de Chicago era dono daquela fazenda, daqueles ranchos, lá no oeste. Ele foi lá, e lá o retireiro dele tinha 3 moças muito bonitas, e com eles morava uma prima delas. Ela era órfã de pai e mãe, trabalhava para eles. E eles fizeram aquela festa de lisonja, porque na verdade entre as três, todas as 3 queriam conquistá-lo. E elas se preparavam da melhor maneira possível para se apresentar. Foram 3 dias de festa. Então ele, numa das noites da festa, esse jovem saiu para fora para tomar o ar fresco e para apartar-se um pouco destas moças. Esses homens ficam enjoados disso, enfadados, né? Ao olhar para o curral, viu uma jovem um pouco andrajosa que estava carregando uma vasilha de água suja onde havia lavado as louças. É o tipo da igreja de Jesus. É onde se lava a sujeira mesmo, né? Ela pensou, ele pensou, eu nunca tenho visto essa moça antes. De onde haverá saído? E nisso se propôs a chegar até onde ela estava. Ao chegar frente a ela, notou que estava descalço. Então ela parou e baixou a cabeça, porque já sabia que era aquele jovem, e ela não podia ocultar sua timidez em presença dele. Apenas era uma prima das outras jovens, cujo pai era o que cuidava deste enorme rancho. E ela permaneceu com sua vista para o chão, porque estava tão envergonhada de estar descalço. Tudo isso tem um significado, né? Então ele lhe perguntou, como te chamas? E ela disse seu nome. Logo lhe perguntou, por que não estás ali na festa com as demais? Ela lhe respondeu com certas escusas. Então, na noite seguinte, ele foi vê-la de novo. Enquanto todos estavam felizes com seu ruído e alvoroço, ele estava ali assentado no curral. Olha, nós estamos aqui agora, né? Esperando quando viesse esta jovem jogar água suja fora. Quando ela chegou, lhe disse, conheces o propósito verdadeiro de minha viagem aqui? A moça respondeu, não, senhor, não sei. Ele disse, meu propósito ao vir aqui tem sido de buscar uma esposa. Rapaz, será que lá em Chicago não tinha? E em ti tem encontrado o caráter que elas não têm. Tem, né? Então ela tem um caráter que elas não têm. Agora, caráter não é dom. Nasceu com caráter. Não. Caráter é vitória.
Quando você é tentado, agredido, e você resiste, vence. Então aí é que é caráter. Caráter não é dom. Caráter é vitória. Então ele disse, pois bem, naturalmente, ela podia estar lá em Chicago, procurando emprego por lá, não é? Uma casa de programas e coisas assim, porque não tinha pai nem mãe. Meu propósito ao vir aqui tem sido de buscar uma esposa, e em ti tem encontrado o caráter que elas não têm. Você tem uma coisa que elas não têm. Elas têm. Você é uma escrava aqui. Você parece que nasceu só para servir. É uma escrava naquela casa. É escrava de marido, é escrava de filhos, é escrava de mulher, é escravo dos filhos. Mas você tem uma coisa que eles não têm, que o mundo não tem: o caráter de Cristo. A fé genuína na mensagem da hora. Aí o profeta diz assim: penso em minha igreja quando digo isto. Disse para a moça: te casarias comigo? Ela lhe respondeu surpreendida: eu? É porque o certo é esse mesmo, né? O profeta diz assim, que o rapaz procura a moça, e ela então tem todo o direito de dizer sim ou não. Não é certo? Não é a moça ficar arrastando por causa do homem aí fora, brigando. Ela já não está mostrando um bom caráter quando ela faz isso. Ela lhe respondeu surpreendida: eu? Eu nunca poderia pensar em tal coisa. Ela sabia que este jovem era o filho do dono de todos esses ranchos. Ranchos as fazendas, das máquinas empacotadoras e quantas coisas mais. Ele disse: sim, é que não tenho podido encontrar uma esposa a meu gosto em toda a cidade de Chicago, de onde venho. Que vergonha. Quando o irmão Branham ainda era vivo, 23, 25, quase 30 anos atrás, era 30 mil abortos por mês, só em Chicago. 30 mil por mês. Seria 1000 por dia, né? Em média. Então, em toda Chicago, eu não tenho encontrado uma mulher que sirva para ser minha esposa. E tudo que eu tenho estado buscando, eu tenho encontrado em ti. Te casas comigo? Olha, mas encontrou como? Só 2 noites, só porque a moça estava lavando vasilha? Então, minha filha, o dia que eu for na sua casa, você corre e vai lavar vasilha. Fica descalça, bem andrajosa. Ai, não se enfeite. Não se enfeite, não. Bom, eu quero saber, você se casa comigo? Te casas comigo? Agora a angústia gera dele, não é? Ela respondeu: sim. Bom, agora ela já tinha uma coisa a mais. Ela tinha uma promessa. Veja, é o que você tem. Então ele lhe disse que ia regressar. Ele disse: prepara-te, viu? Dentro de 1 ano, a partir de hoje, eu voltarei por ti e te levarei para longe deste lugar, e então não terás que trabalhar desta maneira mais. Mãe! 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 Pai! Não.
não terás que trabalhar desta maneira. Iremos a Chicago e te construirei uma casa como nunca tens visto. Ela disse: pois eu nunca tenho tido um lar, sou uma órfã. Ele lhe disse: pois eu vou te construir uma casa, eu voltarei por ti. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Ela lhe respondeu, porém ele me prometeu. Não, espera aí, eu saltei. Voltarei por ti. Ela começou a contar os dias e se pôs a trabalhar em todo possível para economizar suficiente dinheiro para comprar seu vestido de casamento. É um tipo perfeito da noiva de Cristo. Ela trabalha em função da sua eleição. Ela trabalha em função do seu casamento com Cristo. Ela se estava preparando quando as primas viram o vestido de casamento que havia comprado e disseram: pobrezinha. É o que as denominações falam de nós. Tu em verdade pensas que um homem como esse vai ter algo que ver com uma pobre órfã como tu? Ela lhes respondeu: porém ele me prometeu e eu creio em sua palavra. Eu tenho a sua promessa. O que é que você tem? Eu tenho a promessa. Pobrezinha, ele simplesmente está zombando de ti. Se ele houvesse vindo para esse propósito, haveria escolhido uma de nós. Nós somos bonitas, somos estudadas, temos cultura, não é? Porém ele me prometeu, respondeu ela, e eu estou esperando. Aí o profeta diz: e eu também. E você diz: e eu também. É o que eu tenho, afinal de contas. Os dias seguiram passando rapidamente e por fim chegou o dia marcado. E certa hora ele ia chegar. Ela, pois, se vestiu com o seu vestido de casamento, e ainda que até esse dia não havia voltado a ouvir nada dele. Quer dizer que ele não tinha que ir lá todo dia na casa dela. Sem caminhão ninguém come. Glória a Deus, aleluia. Isso é bom, é bom. É bom, glória a Deus. Se você souber, o barulho vira uma bênção, né? Em vez de atrapalhar. Então ela se vestiu com aquele... Como é que foi que eu disse? Ah, sim. Ele nunca mais apareceu para ela. Tem que ir lá todo dia. Até o pai começa a abrir a boca, a mãe começa... Irmão, amanhã a gente tem que levantar cedo, né? Trabalhar. Só não quer um colchãozinho. Veja só, e ainda que até esse dia não havia voltado a ouvir nada dele. Foi o que aconteceu com Maria. O anjo veio, falou com ela, foi embora, nunca mais pregou para ela. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele ouviu a promessa e Eloí foi embora. Não ficou lá todo dia. Ah, Abraão. Mas ela sabia que ele viria. Se vestiu e preparou tudo. Agora estavam rindo dela, dando gargalhadas, já que aquele jovem havia vindo e nenhuma delas havia ouvido nada disto. Como elas poderiam ouvir? Elas podem ouvir, as denominações podem ouvir. Uma bola de fogo em cima do rio Ohio, quando o irmão Brana batizava uma irmã. Uma bola de fogo desceu do céu e disse: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem será a precursora da minha segunda vinda. Eles ouviram isso? Eles
eles ouviram quando uma voz desceu, ecoou no céu: tu és meu filho amado em quem me compraste? Não, eles não ouviram. Eles não podem ouvir. Porque bem-aventurados são aqueles que ouvem. Estavam rindo dela, já que aquele jovem havia vindo e nenhuma delas havia ouvido nada disto. Para elas era uma coisa muito misteriosa. E em verdade, assim ainda é muito misteriosa. Nós parecemos loucos, doidos. Porém, esta jovem estava baseada na promessa que ele lhe havia feito, e ela tinha a sua promessa de que voltaria por ela. E as primas estavam rindo e fazendo toda a classe de crítica, porém ela se manteve calma. É uma característica do eleito, diz o profeta. É ser calmo. Calmo para quê? Para que esse nervosismo? Qualquer coisa está nervosa. Ela permanecia calma, sem nenhuma vergonha, de fronte erguida, porque ela tinha a sua promessa. Estava totalmente limpa, vestida com seus vestidos de casamento, e tinha um ramo de flores em sua mão. Vocês sabem, a Bíblia diz que sua esposa se tem ataviado. Ali estavam as suas flores na mão, esperando-lhe. Lhe diziam: já vês? Eu te disse, ele não vem, falei para você. E davam gargalhadas. Respondeu: ainda faltam 5 minutos, ele chegará. Continuaram sua crítica. Porém, ao passar os 5 minutos, se começou a ouvir o galope dos cavalos correndo e as rodas rodando. A carruagem parou frente a ela. Ela saltou dentre as primas e saiu correndo para a carruagem ao mesmo tempo que ele havia encontrar-se com ela. Então a recebeu em seus braços e lhe disse: amada, já tudo isso tem terminado. Deixou as primas, as denominações assombradas, e se foi a Chicago, ao novo lar que lhe havia sido prometido. Eu sei de outro também que nos tem feito uma promessa semelhante, porém muito mais sublime. Você tem esta promessa: vou preparar-vos lugar, e se eu for e preparar lugar, virei outra vez e os tomarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Pode ser que os demais digam que estamos loucos, porém, irmãos, para mim, durante esse tempo, quando os selos estão sendo abertos desta maneira tão sobrenatural, quase posso ouvir o tic-tac daquele grande relógio que está marcando o tempo que terminará ali na eternidade. Quase posso ver o anjo parado ali, dizendo-nos ao final da mensagem do 7º anjo: o tempo não será mais. Então essa noiva tão leal tomará seu voo para pousar nos braços de Jesus, e ele a levará à casa de seu pai. Pensemos, pois, nessas coisas enquanto entramos no templo. Aleluia, glória a Deus, amém.